Paz, paz, amados, como estão? Está tudo bem? Nós também estamos bem, graças a Deus. Aqui quem fala é o seu irmão Elavô. Estamos aqui mais uma vez assim para dar continuidade a respeito dos nossos vídeos. Hoje trago-vos um tema muito relevante. Hoje vamos falar a respeito da idolatria. O que vem sendo idolatria? Idolatria é nada mais nada menos do que prestar culto ou cultuar ídolos. Ídolos são celebridades que têm maior admiração. Como nos tempos passados, este problema já decorreu na igreja, não é? Tanto faz no tempo, na antiga aliança, é visível. Os israelitas, sobretudo, esta é uma das maiores causas que lhes fez com que fossem levados cativos. Este é um pecado que Deus abomina, este é um pecado repugnante diante de Deus, ok? E como também na nova aliança, Jesus vivenciou esses factos, não? Os apóstolos também vivenciaram esses factos, como nos dias de hoje também são vigentes esses tipos de problemas nas igrejas, ok? Igrejas que idolatram imagens de esculturas, igrejas que idolatram profetas. Isso é preocupante, irmãos. Então, nós estamos aqui para dar o nosso contributo e também de alertar sempre a todos esses que fazem ou que têm essas práticas, essas doutrinas antibíblicas, de que ainda é tempo para se arrepender, porque a única doutrina verdadeira é aquela que a Bíblia nos instrui, é aquela que aceite diante de Deus, conforme Isaías 8, no seu verso 20, nos diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alvo. Então, se eles não falarem a respeito do ensino bíblico, a respeito de tudo aquilo que Deus mencionou na sua Bíblia, então esses não serão salvos. Se nós vermos em Deuteronômio 32, no seu verso 17, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então, aqui é um contexto em que o povo israelita ofereciam sacrifícios, ofereciam oferta, ok? Eles suponhavam ou pensavam que estivessem a oferecer essas ofertas a Deus. Não eram ofertas a Deus, porque eles ofereciam de uma forma contrária, inversa de acordo com a palavra de Deus. E quando isto acontece, quem recebe essa glória, quem recebe essas ofertas, são os demônios. Então, é isso que aqui está a dizer. Eles ofereceram sacrifício. No contexto ou no pensamento deles, eles estavam a pensar de que estivessem a oferecer os sacrifícios a Deus, mas não ofereciam a Deus, ofereciam aos demônios. São os demônios que recebiam essas ofertas, são demônios que recebiam estas glórias. Ok? Isso é muito preocupante nos nossos dias de hoje. Igrejas idolatrando profetas, idolatrando imagens de escultura, por exemplo, a Maria, não é? Uns vêm dizer, não, nós não adoramos Maria, nós não adoramos Maria, nós veneramos a Maria. O que é venerar? Venerar é prestar culto. E prestar culto a quem? Prestar culto a uma entidade. Então, vocês prestam culto. É uma fachada, porque a palavra venerar é prestar culto. Ok? E prestar culto a quem? Então, prestam culto a Maria. E prestar culto é o quê? É adorar. Ok? Então, nós estamos aqui para alertar esses tipos de práticas, esses tipos de ensino, de que não são aceitos no reino de Deus, não são aceitos. Nós estamos aqui para iluminar a cada momento as pessoas de que, sobretudo aqueles que nós chamamos na gíria, Marias vão com as outras, que só seguem, eles não sabem o que eles fazem, só seguem, não estudam as doutrinas da igreja, por intermédio da falta de sabedoria, por intermédio da falta do entendimento das escrituras, eles só seguem. Então, se nós vermos em Salmos 115, no seu verso 4 a 7, assim diz a palavra do Senhor: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Então, e no 7 diz: suas mãos não apalpam, seus pés não adoram, som nenhum lhes sai da garganta.
tornem-se semelhantes a eles os que o fazem. Então, nós estamos a ver aqui algo muito, muito triste, de que todos que assim o fazem tornam igual modo como se fosse ídolo também, como se fosse imagem de escultura, porque são esses que a cada momento nós estamos aqui a alertar, a cada momento as pessoas estão a falar o que eles estão a fazer errado, mas eles não estão a nos ouvir, porque eles são idólatras. Ok? Eles tornam de igual modo como se fossem as próprias suas imagens de escultura. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Esses são ídolos. Okay? Eles acabam dotando de igual modo como se fossem também ídolos, como se fossem imagem de escultura. Isso é preocupante. É isso o engano do diabo. É assim que o Satanás engana as pessoas. É assim que Satanás leva as pessoas à perdição. Mas único, aqui não há profeta, aqui não há Maria, aqui não há santos, coisa nenhuma. Isso tudo é idolatria, isso é antibíblico, isso é fora do contexto bíblico, dos padrões bíblicos da Santo Sacra. Estamos juntos? Único caminho aceite, único. Profeta não salva, Maria não salva, os santos não salvam, todos esses não salvam, não levam a pessoas à salvação. Se nós vermos em Salmos 49, no seu verso 7 a 8, ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Ok? Ninguém pode, nem não existe alguém na face da terra que possa pagar, ok? Para a salvação de outrem. Não existe. Não existe isso. Ok? Porque aqui a Bíblia está a dizer que a redenção da sua alma, das suas vidas é caríssima. Nem se eles oferecessem valores, não chegaria para salvar os seus próprios irmãos. Então, quem conseguiu isso, quem fez isso na cruz, é só Jesus Cristo, que nos remiu, nos tirou das lamas, do lamaçal, que nos levou para o reino dos céus. Único que nos tirou do pecado, que nos tornou, que nos fez com que fôssemos atualmente santos, é Jesus Cristo. O único que conseguiu nos remir é Jesus. Então aqui não há Maria. Maria não salva ninguém. Né? Aquela Mãe Maria, rogai por nós. E aquilo tudo é uma falsa. Mãe Maria não salva. Ok? Os profetas não salvam. Tentar igualar profeta, de colocar os profetas ou esses tais santos na mesma igualdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma idolatria pura. Isto cheira mal nas narinas de Deus. Ok? Isso é uma idolatria repugnante diante de Deus. Estamos juntos? O único que conseguiu nos remir é Jesus. Em Atos dos Apóstolos 4, no seu verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome dado debaixo da terra para a salvação dos homens, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o único nome. Aqui não há William Mário Branham, aqui não há Maria, não há santos, ok? Não há Caco Felipe, não há coisa nenhuma. Tudo isso é falsidade. Aqui a Bíblia está a declarar único nome dado aos filhos de Deus para que fossem salvos, ou debaixo da terra para que os homens fossem salvos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O resto é resto. Tudo isso é fachada. Tudo isso são enganos do diabo, são enganos do inferno. Isso não existe. Essa doutrina não é bíblica. Isso é idolatria. O que a Bíblia nos diz em Apocalipse? Os idólatras, o lugar deles é no inferno. Ok? Apocalipse 21, seu verso 8. Todos aqueles que são idólatras, o lugar deles é no inferno, na perdição eterna. Então, isto não é bíblico. E se nós vermos em 1 de Timóteo, no seu verso 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Estou a repetir, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ok? Então, este é o único que é responsável para fazer essa
mediação entre os homens e Deus. Não há profeta, não há Maria, não há santos, coisa nenhuma. Porque o único que é responsável para fazer essa mediação entre os homens e a Deus é Jesus. Hum. Aqui a palavra está bem clara. Então, onde é que vai sair? Onde é que vem a Maria? Onde é que vai vir Caco Filipe? Onde é que vai vir, entre outros profetas que vocês idolatram por ali? Isso não é bíblico, meus irmãos. E se arrependem, ok? Se arrependem enquanto é cedo, porque o juízo é severo. E ali a gente vem, porque se a morte tardar, Jesus Cristo vem. Se Jesus tardar, a morte está aí. Então, o arrependimento é agora, enquanto nós estamos em vida. Não fiquem mais a enganar as pessoas, pregam ou ensinem de acordo conforme a Bíblia nos diz, ok? Porque quando vocês pensarem que estão a adorar, estão a idolatrar um profeta, estão a idolatrar Maria, é a mãe de Jesus, não faz parte dos princípios bíblicos, ok? Não está isso na Bíblia. Então, quem recebe essa glória são os demônios, em Deuteronômio 32, no seu verso 17. Sacrifícios ofereceram a demônios. Enquanto eles pensavam que estavam a sacrificar a Deus, estavam a oferecer, por exemplo, adorar é um sacrifício. Então, quando tu estiveres a adorar uma imagem de escultura, nome de alguém ou a exaltar de uma forma relevante um suposto profeta, Maria, entre outros santos, whatever, tu estarás a adorar, vai receber Deus não vai receber isso, porque não está na palavra dele, porque a palavra dele nos diz que eu é que cumpro a minha palavra, está entendendo? Eu é que cumpro a palavra do meu servo, executo o conselho do meu mensageiro. Essa palavra que ele cumpre é a palavra dele. Então, quando vocês vêm com ensinos distorcidos, quando vocês vêm com uma doutrina antibíblica, Deus não recebe essa glória. Quando tu estiveres a adorar a Maria, o único que deve ser adorado é Deus. Então, quando vocês estiverem a adorar a Maria, os santos, entre outros profetas, colocar esses tais seres no nível de maior relevância, Deus não recebe essa glória, Deus não recebe este sacrifício. Quem vai receber são os demônios. Estamos juntos? Então, muito cuidado a respeito desses assuntos. Então, enquanto vocês estão a pensar que estão a adorar a Deus, vocês não estão a adorar a Deus, vocês estão a adorar demônios. Se deparar com a situação do gênero, afastai-vos de mim, vós servos da iniquidade que praticai iniquidade, nunca vos conheci. Ok? E os demônios vão vos falar, vocês enquanto estavam na terra adoravam-nos. Isso de que venerar coisa do tipo, isso é idolatria. E se abstêm desse tipo de prática, se abstêm desse tipo de ensinos do inferno. Estamos juntos? Então, têm sido propagados, né? Não é só, né? Conhecemos os nomes das tais igrejas, não precisamos aqui citar, mas uma coisa é certa, melhorem, mudem dos caminhos. Venham onde que vocês estão a errar e retifiquem enquanto há vida. Porque não existe salvação depois da morte. A salvação é agora, enquanto as pessoas estão em vida. Então, muito obrigado e até mais.